E eu tenho o prazer de receber aqui mais uma vez o Anderson Coelho, que é fisioterapeuta e professor da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, que hoje fala pra gente sobre a chamada Covid longa. Muitas pessoas aí que se livram do coronavírus no organismo, se curam da doença, ainda sofrem com alguns sintomas até por meses, sintomas trazidos e causados pelo coronavírus, não é isso? Doutor Anderson, muito obrigado pela sua presença aqui na TVI mais uma vez. É isso que acontece, né? Muitas pessoas sofrem ainda, mesmo se livrando do vírus. Exatamente, Felipe, mais uma vez um prazer estar aqui com você. Bom, no início a gente começou a ter muitos dados de casos confirmados, óbitos e recuperados. Fato é que agora, passado alguns anos já de pandemia, a gente percebeu que algumas sequelas permanecem e podem inclusive aparecer até 2 meses depois da infecção, até casos assintomáticos, e eles começam a manifestar sintomas que não são relacionados a nenhuma causa, e aí essa sequela pós-Covid nós estamos chamando de Covid longa. Então, quais são os sintomas mais comuns que as pessoas têm apresentado aí, que já foram alvo de estudo e é do dia a dia aí de vocês profissionais de saúde? Bom, dos diversos sintomas, logo no início da pandemia, a gente imaginou que seria somente a inflamação do sistema respiratório e, infelizmente, a gente viu que no início, né, conforme as mutações virais, tanto da beta quanto a delta e depois agora com a ômicron, elas foram manifestando múltiplos sistemas. Então, os sintomas mais frequentes encontrados em 50% das pessoas que tiveram a Covid-19 e às vezes nem sabem que isso são sequelas da Covid, são problemas psicológicos, ansiedade, depressão, queda de cabelo, dispneia, dificuldade respiratória, para subir um degrau, fazer uma faxina em casa, fica cansado facilmente, fraquezas, principalmente em membro inferior, por perda de massa muscular, por perda de força, né? Problemas de equilíbrio, coordenação, às vezes até cardite, problemas de coração, problemas circulatórios, como um tromboembolismo, aterosclerose. Então, a gente tem percebido os múltiplos sintomas que não associam a nenhuma doença e podem ser recorrentes. Tosse seca, perda de paladar, de apetite, perda de cognição, de memória recente. Então, esses são os sintomas mais comuns. A gente via falar que pessoas saudáveis, praticantes de atividades físicas, tiveram a Covid e depois o pós-Covid derrubou essa pessoa, né? Exatamente, até as pessoas que, ou atletas de alto nível, às vezes até esportistas de final de semana, amadores, mesmo então com perfil de condicionamento, pode ser que apresentem algum sintoma desse e que tenha dificuldade então de retomar essas atividades. Esses sintomas chamados de Covid longa, né, eles permanecem até vários meses depois, podem surgir 2 meses depois, mesmo que a pessoa tenha tido assintomático naquela fase do ciclo ativo do vírus, né, na fase aguda da Covid-19, da manifestação da Covid-19, e depois que eles se manifestam, eles permanecem aí por 6 meses, 8 meses, né, agora que os estudos estão levantando essas sequelas, chegando a atingir até 50% da população, de forma variada nesses sintomas que a gente falou. Bastante gente. Doutor Anderson, mas esses sintomas, a Covid longa, ela atinge só essas pessoas que tiveram a doença da forma grave, ficaram internadas, entubadas, ou também as pessoas que ficaram em casa com sintomas leves? Infelizmente não, ela atinge todos, né, pode atingir todas as pessoas, né, os casos mais graves com certeza eles têm uma complicação maior, mas isso foi lá no início da pandemia, graças com a vacinação e as pessoas que fizeram o ciclo vacinal completo, com todas as doses de reforço, tem acompanhado, então, essa ativação de células de memória, né, como na imunologia, é como se tivesse um despertar a cada dose de vacina para a produção de células de defesa, né, das proteínas spike, né, que são específicas do SARS-CoV-2, o coronavírus que causa Covid-19. Então, elas têm uma proteção maior para pegar menos chance de pegar a doença e pegar de forma mais leve. E com as mutações virais, esse ômicron agora, apesar da transmissibilidade ser maior, as sequelas são menores. Então, até casos assintomáticos podem vir a ter alguma sequela dessa depois. Então, o que o senhor está dizendo é que mesmo a vacina tem sido importante também,
quando o assunto é Covid longa, ela tem minimizado também os sintomas da Covid longa? Sem dúvida. Se me permite até uma analogia, né, uma comparação que eu ouvi esses dias e achei muito feliz, a vacina ela funciona como um bom goleiro num time de futebol. Ela tem maior chance de defesa, né, de não levar gol, e quando se leva algum gol, ele é menos feio. Né? Então, assim, quando a pessoa tem menos chance, então, de contrariar a doença, e quando pega, o organismo está mais preparado, tem mais soldados para defender, mas tem mais células de defesa, e aí a manifestação é mais leve, e, consequentemente, essas sequelas, esses sintomas que persistem depois, chamados de Covid longo, são mais leves. E o que importa realmente é que está evitando muitas mortes, a vacina, né? A vacina evitou muitas mortes, infelizmente a gente ainda não tem um medicamento específico, mas o problema agora, né, então são duas informações importantes, é sensibilizar as pessoas que às vezes não percebem que esses sintomas é de Covid longa para ela ir buscar, e principalmente a importância das doses de reforço, porque as pessoas cansaram do tempo da pandemia, cansaram de novas doses e não estão fazendo o ciclo vacinal completo, o esquema vacinal completo. Então essas doses de reforço são importantíssimas. Os casos que têm agravamento hoje ainda são aqueles casos de comorbidade, mas principalmente as pessoas ou que não se vacinaram ou que não foram fazer a dose de reforço. Então as células de memória diminuem e encontram um corpo mais indefeso ao se contaminar. Doutor Anderson, nosso tempo está terminando, mas a gente tem que falar que é possível amenizar esses sintomas da Covid longa, né? É possível com tratamentos? Exatamente. Todos esses sintomas, nenhum sintoma é diferente do que se tem numa doença nova. É simplesmente uma predisposição do corpo a ter adoecimentos dos múltiplos sistemas que esse vírus atinge. Então, é importante a pessoa consultar um profissional de saúde, né? Na maioria das vezes, o fisioterapeuta é um profissional adequado porque tem sintomas neuromusculares, musculoesqueléticas, respiratórios, cognitivos, né? Um terapeuta ocupacional para trabalhar déficits de memória, um psicólogo para os casos de depressão, ansiedade. Então, todos esses sintomas são tratáveis. Como qualquer doença e qualquer condição de agravamento de saúde, quanto antes inicia essa intervenção, melhores são os resultados. É importante que a pessoa procure ajuda. Muitas vezes as pessoas acham que o fisioterapeuta só atua depois de uma pessoa que se acidentou ou que está com dificuldade de se locomover, mas não, é uma série de tratamentos que o fisioterapeuta pode atuar, né? São 16 especialidades profissionais da fisioterapia, no caso da terapia ocupacional são 7 especialidades, então assim, tem várias áreas, várias possibilidades, e é importante que essa pessoa que teve a Covid-19 e eventualmente não percebeu, a gente esteve em Pará de Minas no programa Supera Minas avaliando a população, pessoas que achavam que estavam recuperadas e nem percebiam nenhum sinal que tinha algum agravamento, ao passar por uma bateria de exames mais específicos, foi identificado alguma necessidade ou de orientação domiciliar, ou de atividade física, ou até mesmo de um processo de reabilitação em uma clínica. Bom, gente, e aqui em Pará de Minas tem tratamento fisioterapêutico de graça para pessoas com pós-Covid. É só procurar a sua unidade de saúde aí e se informar. Muito obrigado, doutor Anderson. Exatamente, um prazer. Obrigado a você pela oportunidade de levar conhecimento à população. Tá certo, é um prazer todo nosso aqui da TVI.